cá, como é que você lida com as festas e comemorações do fim do ano? Oi, eu sou a Karina, especialista em gestão e com um olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E eu sou a Cássia, sou uma nutricionista especializada em comportamento alimentar, também pesquisadora na área. Estamos aqui para apresentar o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos! E a nossa proposta aqui com o podcast é trazer a nutrição para vocês de um jeito mais leve, descontraído, como se fosse um bate-papo mesmo. Então, como eu falei, o tema desse podcast vai ser como que a gente lida com as festas no fim do ano, né? Cara, eu quero saber de você. Como é que você lida com as festas de fim de ano? Nossa, agora final de novembro já começou, né? Muita confraternização, tanto de trabalho, mas também de amigos, família, né? Uhum. E é sempre assim? Sempre. Eu acho que naturalmente, assim, para as pessoas, né? Normalmente é assim. Uhum. E também, naturalmente, essas confraternizações envolvem alimentação, né? Muito. E Eu muitas. acho que... E é uma delícia, assim, eu amo, né? Mas eu acho que, às vezes, para muitas pessoas isso pode ser uma dificuldade, né? Não sei, assim, se você se depara muito com isso na sua prática clínica. Com certeza, eu acho que quando a gente se coloca de exemplo fica um pouco mais fácil, né, a gente perceber. Mas pra mim também, fim de ano é sempre muito atarefado, muita confraternização, muitos eventos, né, finalizando. E eu acho que isso acontece e também se reflete na clínica porque é o momento que a gente para refletir sobre o ano mesmo, né? Então, geralmente é esse momento que o próprio paciente também se depara. Sim. Que o ano passou voando. Sempre essa sensação, né? De que, eu pisquei e acabou o ano. Acabou o ano. Eu acho que isso também acontece porque a gente vive muito num piloto automático durante o ano, né? Pelo menos na prática clínica eu também vejo essa percepção com uma certa dificuldade do paciente, porque, puxa, é o momento que eu paro para pensar no ano que passou e que de repente já acabou. Nas metas que você concretizou e nas que não concretizou. Principalmente. E aí parece que, apesar do clima natalino ser muito festivo, né, eu amo. Pra mim, Natal, eu entendo ali o espírito natalino, porque eu sinto ele Não, também. é uma época gostosa, né? Sim. E é um momento que a gente tá um pouco mais aberto pra confraternização mesmo, e tem muitas. Mas eu sinto que às vezes é um tema um pouco ansiogênico por conta de parar pra pensar no ano que passou mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que na questão da alimentação em si também, né? Porque, como a gente comentou, sempre envolve comida nessas confraternizações. E, de forma geral, muita abundância de comida, né? Então, eu não acho que seja só na ceia de Natal em si, mas no mês inteiro, assim, né? Tipo, chegou dezembro, bora comer, né? É tipo meio que isso, assim, né? E como que as suas pacientes, assim, chegam? Que dificuldades que elas trazem pra você, assim, na tua prática? Eu acho que existe uma certa fantasia de que a única preocupação é o que ela vai comer entre Natal e Ano Novo. Mas é aquilo que a gente está trazendo, é um mês inteiro de confraternização. Exato. Então, além do happy hour que já tem na empresa, acho que em dezembro tem amigo secreto, tem mais confraternização, de mais centros também, centros sociais, né? Então, festejar com os amigos, festejar com a família, festejar com o pessoal do trabalho. Então, não é só a refeição da ceia do Natal e do Ano Novo que os pacientes se preocupam, né? Apesar da gente ter essa falsa impressão de que, 4 refeições ali que saiu do planejado, saiu do escopo, mas na prática não é. Não é. Até falando, assim, da minha experiência pessoal, né? Nessa última semana, foi, tipo, em um dia jantar com os amigos. No outro, almoço com a família. E assim, normalmente comendo em restaurante, ou até um super banquete, assim, né? Tipo, até muitas comidas de Natal mesmo, né? Então, trazendo ali elementos que são comuns no Natal, né? Tipo, farofa, peru, enfim, né? Várias sobremesas, pudim, panetone. E é tudo uma delícia, né? Muito. Assim, eu acho que as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de lidar, né? Com essa abundância de comida também. E principalmente aqui no Brasil, que é muito calor, pensando no verão, aí o pessoal já fica nessa de, putz,
né, minhas metas do começo do ano, quero emagrecer tantos quilos. Sim. Aí agora chegou o verão, vou ter que usar biquíni. Como que isso impacta, né, assim, na autoestima também das mulheres, né, principalmente, eu acho, assim. Sim. Eu acho que pegando, inclusive, essa percepção de sair do piloto automático e perceber o que aconteceu durante o ano, vem muito essa frustração pelo que não foi concretizado. Também uma expectativa muito aumentada sobre o que eu quero concretizar no início do próximo Sim, ano. total. Que eu acho que começa, né, essa cobrança mesmo. E, nesse sentido, se expor. Então, se expor para os amigos, se expor para a família, se expor em eventos, se expor em ambientes, como você falou isso da praia, eu acho que pega muito também na prática clínica. Porque às vezes, para quem tem filhos, por exemplo, é o momento que os filhos estão de férias. E aí tem lazer, tem passeio, que tem mais comida. Sim, total. Mas também às vezes é esse momento de viagem, de ter que planejar uma piscina, uma praia, um biquíni. Então, curiosamente, nem sempre esse momento de dezembro, pelo menos na clínica, quando a gente fala ali de um comportamento alimentar, de tentar olhar para dentro, de dentro para fora, trazer essas mudanças, nem sempre é o momento que a pessoa ela tá mais animada para começar esse processo nutricional. Nossa, total, imagino que todo mundo tá meio que deixando pro ano que vem, né? Eu acho que é muito do ser humano esse negócio de querer fechar ciclos e iniciar ciclos, né? Com Apesar certeza. de ser algo assim muito subjetivo enfim, né? É só uma virada de ano, mas a gente acaba, acabou o ano, né? Deixa pro ano que vem e tudo. Então, eu imagino que até o comportamento, né, da tua agenda, enfim, seja bem diferente, né, no final do ano e no começo do ano. Sim. Eu acho que quando a gente busca, por exemplo, por um emagrecimento um pouco mais mágico, mais rápido, esse é o momento que bomba, né? Porque, enfim, é justamente se deparar com essa situação e... Projeto verão, né? Exatamente. Então vem muito essa expectativa de ser algo rápido, né? Puxa, então eu tenho um mês para mudar porque o ano vai virar. E eu preciso finalizar esse projeto que eu deixei de lado desde o início do ano. Então acho que vem muito esse senso de urgência também, sabe? Tá. É errado ter esse senso de urgência? Não, porque somos seres humanos e gostamos de completar ciclos, né? E acho queremos que tudo pra ontem também, né? também, É ainda mais, normal. né? Século XXI, trabalhamos contra o tempo, né? Então, acho que é normal a gente acolher essa expectativa que a gente mesmo tem, mas trazer essa percepção de que talvez não dê tempo. E talvez seja uma possibilidade. Então, até pensando nesse fator cíclico, até no fator cultural também, de estar sempre com muito acesso à comida, eu acho que é um caminho um pouco mais viável, um pouco mais possível, se a gente para pensar o que ainda é viável eu concretizar esse ano. Sim, total. Assim, o que eu posso fazer hoje, né, assim, que vai trazer um impacto legal na minha vida mas não necessariamente também um super impacto. Exato. Né? Não é Tipo, mudar tudo do dia pra exato, noite, né? né? Tipo, vou emagrecer tudo que eu queria em 10 dias. Não isso, mas também é muito aquilo do 8 ou 80, né? Também. De não deixar tudo pro ano que vem, mas também de não querer tudo para esse ano, né? Exato. Então, o que eu posso fazer hoje, né? Por mim, posso ir fazer um exercício físico, mas também quero comer um panetone? Vou comer meu panetone, né? Exatamente. E até uma questão que eu me deparo, assim, também, é aquilo que eu já comentei com você sobre flexibilidade, né? Com certeza. Que eu acho que nessa época do ano é natural que a gente vai querer comer um panetone, vai querer comer as comidas de confraternização, até porque são épocas e momentos de celebração mesmo com quem você gosta. Então, a gente tem que ser flexível nesse sentido, né? Mas eu vejo, assim, que muitas pessoas acabam sendo permissivas até demais. Sim. Do tipo, chutar o balde, deixa para ano que vem. Então, também, como a gente falou, desse senso de urgência do ser humano, acho que o ser humano também tem muito isso do 8 ou 80, de chutar o balde, né? Sim. E acaba sendo
uma questão também, porque não precisa ser assim, né? Com certeza, eu acho que é encontrar um ponto de equilíbrio entre essa urgência Uhum. e também essa permissividade do, ai, não dá mais tempo esse ano, vamos deixar tudo pro ano que vem, Aham, vou sabe? comer tudo que eu tenho direito, né, Então, sem pensar nas consequências. é, Hoje é hoje. exato. Então, acho que tem um ponto de equilíbrio. Eu gosto até de pensar nessa perspectiva do hoje é hoje, que Uhum. tem coisas que eu posso fazer hoje, que eu não preciso deixar pro ano que vem, mas eu também não vou conseguir concretizar todas as minhas metas que eu fiz desde janeiro em um mês, em até às vezes menos do que isso, né? Aham. Em 10 dias, enfim, nesse curto espaço de tempo, né? Então, eu acho Uhum. que nesse sentido, existem sim pontos de equilíbrio que a gente pode trazer. Por exemplo, saber que é um mês culturalmente com mais acesso a alimentos. Às vezes, alimentos bem típicos da época, como você falou, né? Uma farofa, um tender, Uhum. um salpicão, um panetone, um Ai, que delícia. chocotone. Mas também entender que o básico, que é o que funciona, ele também precisa ser colocado em pauta, né? Sim, aham. Então, não deixar toda a minha alimentação à mercê disso. Exemplos práticos. Puxa, se eu tenho um hábito regular e equilibrado de comer um pão com ovo de manhã, Uhum. tomar um café com leite, uma frutinha, almoçar meu arroz e feijão, que eu varie um pouco mais o meu lanche da tarde, o meu jantar, saber que o meu norte é manter o meu café da manhã e o meu Uhum. almoço, e ali às vezes variar a apresentação desse lanche da tarde e desse jantar, mas não deixar de lado aquilo que eu já sei que funciona. É o equilíbrio, né, sempre, porque eu sinto que muitas pessoas pegam e é aquilo que eu comentei antes, chuta o balde, daí tipo, ah, não, Já né, que. já que eu vou comer aqui um panetone cheio de um chocotone cheio de recheio, eu também vou comer uma pizza de noite e vou tomar 5 latinhas de cerveja, né? Exato. Então, dá para ter um equilíbrio também nesse sentido prático da alimentação, né? Não. Então, até trazendo para quem está ouvindo a gente, né, assim, como que a gente encaixaria, por exemplo, o consumo de um panetone no nosso dia a dia, né? Uhum. Você gosta de panetone? Eu gosto. Panetone ou chocotone? Calma, vamos deixar pro final. Vamos fazer um bate-bola no Vamos final. fazer um bate-papo no final. Eu gosto do panetone. Eu acho que hoje eu tenho um senso muito cultural mesmo de que panetone é fim de ano. Aham. A gente tem ali estratégias de mercado, né? Que às vezes setembro Gente, já esse tem ano eu fui no panetone. mercado e tinha panetone em, sei lá, agosto. Eu falei, não é hora de comer panetone. É muito cultural ser no final do ano, né? Sabe aquele meme da Mariah Carey dizendo que é It's Time no dia Aham, 1º de dezembro? Pra aham. mim é aquilo, assim, é muito esse momento nostálgico e Uhum. cultural mesmo do Natal. Pra mim tem esse significado, mas eu entendo que para algumas pessoas não é sempre assim, né? O panetone, chocotone pode ser um alimento gatilho, justamente porque é muito gostoso, mas também é tentar trazer esse ponto de equilíbrio mesmo. Uhum. Então, eu sou super a favor de fruta cristalizada, gosto do sabor de panetone, Aham. mas o chocotone eu acho um pouco doce demais pro meu paladar. Uhum. Então eu gosto de fazer mais, sabe, rabanada? A Sim. gente doura ele numa manteiguinha, Ai, que bota delícia. ali uma canelinha em cima. Eu gosto de Aham. consumir mais dessa forma. E você? Aham, eu também. Assim, eu até uma época atrás eu amava chocotone daqueles bem recheados, assim. Uhum, Mas eu acho que até o paladar ele vai mudando, né, também. Então, assim, com o tempo, fui vendo que eu amo chocotone, uhum, mas não daqueles recheadões. Eu gosto uhum, daqueles simples, só com as gotinhas ali, meio amargo, e também uhum, dessa forma tostadinha, assim, eu acho que é o melhor jeito, fica uma delícia. uhum. E panetone também, assim, com uma manteiguinha, eu acho que super combina. Sim. Mas é isso que a gente comentou, assim, eu sempre tento equilibrar o consumo disso, tanto na quantidade, né, assim, eu acho que uma dificuldade muito grande que eu tenho, e eu imagino que outras pessoas também tenham, Uhum, é que normalmente o chocotone e o panetone é um produto grande, né,
E a gente já sabe que tendo o alimento no ambiente, O acesso, o né? acesso, exato, dificulta também a questão de você controlar o consumo, né? Uhum. Então, é difícil, assim, eu sei que é difícil, mas eu tento controlar a quantidade e sempre acompanhar ali de uma fonte de fibra, Uhum. né, uma fruta, Uhum. ou até uma fonte de proteína. Uhum. É o que você comentou do exemplo do café da manhã, né? Ah, você já tá acostumado a comer um pãozinho com ovo? Uhum. Ok, então, coloca ali uma fatiazinha, né, pequena, talvez, que te satisfaça também do chocotone ou do panetone, mas mantém ali, né, o padrão que já funciona A tua do pão base, com né? ovo. Aham. Perfeito. Só que nesse caso, eu acho que eu tenho essa tendência de, quando eu vou consumir um panetone, um chocotone, de evitar fontes um pouco mais gordurosas ali na refeição, sabe? Uhum. Então, ao invés de consumir o ovo, por exemplo, que é uma fonte proteica, mas também tem um pouquinho de gordura, né? Talvez trocar ali por um iogurte desnatado, que a gente vai manter a proteína, mas vai retirar um pouco da gordura, né? Ou até mesmo um omelete de claras, né? Como que você faz esse manejo, assim, no seu dia a dia? No meu exemplo prático, eu adoro comer ali uma fatiazinha de rabanada com uma frutinha e às vezes um iogurte. Eu acho legal você falar isso, porque a gente tá falando de um ponto de equilíbrio, né? Sendo bem sincera, chocotone, panetone, não tem problema comer. Eu acho que isso do tamanho, né? De às vezes ter um acesso muito Sim. maior, é um pouco tentador às vezes, né? Exato, aham. Mas eu acho que dá para manusear bem. Por exemplo, fatiando. Então, você abre o panetone e você já fatia para ver em quantas porções ele vai render. Às vezes é uma forma de equilibrar. Aham, Isso legal. de enganchar em uma refeição que você já faça também é legal. Mas, tanto o panetone quanto o chocotone, eles têm uma densidade energética um pouco aumentada. Então, é a gente ter essa noção de que ele tem uma densidade energética maior e tentar equilibrar com alimentos um pouco mais tranquilos nesse sentido de densidade, que é exatamente o caso de uma frutinha, um iogurtinho, para quem gosta, né, um copinho de leite. Aham. Nossa, super combina, né? Que delícia. Combina. E eu acho que equilibra também a questão da densidade energética, sabe? Aham. Então, nesse sentido, acho que dá sim para encaixar, inclusive todos os dias, mas uma quantidade adequada. Sem o Perfeito. jaque, né? Já que abri o panetone, vou Vou comer comer inteiro. até acabar, vou Aham. comer ele hoje inteiro, porque daí realmente é uma densidade energética muito maior do que nossa necessidade. É que eu acho, assim, que muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de fazer esse porcionamento. Até porque fica aquele produto ali, né? Olhando, Tentador. um cheirinho de panetone. E aí eu acho que a pessoa. Tem muita gente, né, que prefere, tipo, ah, não, então vou comer tudo hoje pra acabar logo e não Acabar ficar logo. tendo que ver esse negócio, né? Mas no fim das contas é o equilíbrio de novo, né? Então não ser o 880. Sim. Mas eu imagino que seja desafiador pra muitas pessoas que, tipo, amam, né? Gostam muito, assim, e que até às vezes se privam de consumir, assim, em agosto, né? Por exemplo, tá vendo lá que tá vendendo panetone em agosto? Não vou comer. Eu amo, mas eu não vou comer. Vou comer só em dezembro. Então tem essa Eu questão não também, né? posso. Não posso. Aí vira uma Exato. restrição. Sabe o que eu gosto de pensar? Assim como a gente fala de uma relação interpessoal, a gente também tem uma relação com a comida. Quando a gente ama conviver com uma pessoa, ama se relacionar com essa pessoa, a gente quer que dure, não quer? Sim, esperamos que sim. Mas se a gente fosse aplicar isso para um consumo de um alimento um pouco mais desafiador, como aqui a gente está falando, né, de um caso de um panetone, um chocotone, mas a gente pode colocar qualquer exemplo, um pudim de Natal, né, os próprios alimentos de uma ceia de Natal. A gente também quer que dure. Sim. Porque um bom relacionamento a gente quer que perdure, né? Então eu acho que nesse sentido é um bom exemplo a gente tentar associar que o panetone, por exemplo, né, o panetone, o chocotone, a ceia de Natal, eles não precisam ser sanados em um só dia, em um só momento. Justamente porque se isso é tão gostoso para mim, eu posso
utilizar estratégias para que ele perdure. Pra durar mais, né? Durar mais. Aham. Então, isso que a gente comentou, de às vezes abro o panetone. Sei que Uhum. ele é enorme. Hoje em dia até tem opções menorzinhas no mercado, né? Eu acho que Ai, é mas eu vou dizer que interessante. assim, Não não é a é a mesma mesma coisa. coisa. E Não é tem a uma mesma explicação. magia. Tem uma explicação, porque quando Hum. você assa uma coisa menor, ali a superfície, né, enfim, de dentro, assim, não a superfície, mas o interior, ele fica um pouco mais sequinho, sabe? Então, quando ele é maior, a tendência dele ser mais molhadinho é maior. Mais úmido, é Vai ser verdade. mais úmido, exatamente. Não é a mesma coisa. Aham, mas a gente pode cortar, porcionar em quantas fatias rendem. Então, se a gente faz uma interseção ali, né, eixo X, eixo Y, e aí faz mais uma interseção como se fosse um asterisco, às vezes já é uma forma de eu porcionar esse alimento um pouquinho mais. Sim. Ou se ainda assim parecer muito desafiador, porciona mais uma vez, Aham. né? Às vezes corta no meio, então, porque ele é altinho, Teve então uma dá pra vez que eu cortar no ganhei meio. muitos chocotones e eles eram daqueles, como eu falei, assim, só as gotinhas, não tinha tipo um super recheio, né? Então o que que a gente fez? A gente cortou em vários pedaços e congelou. Exato. E dá super certo também, assim, você consegue ir consumindo até em outros meses do ano, né? Ele, Perfeito. né, claro, se você tiver um bom autocontrole ali, né? Mas você consegue realmente fazer esse prazer durar mais também, Exato. nesse sentido, né? E não se sente na obrigação de consumir aquela quantidade exacerbada também, né, do produto. Porque, por exemplo, tem muitos shoppings que dão quando você gasta, né, um valor X, É assim, verdade. você ganha um panetone, um De chocotone de brinde. brinde. Aham. E às vezes, com realmente presentes de Natal, acontece de você ganhar ali mais que um, né? Às vezes mora você e mais 4 pessoas na sua casa. Aí Cada vocês uma ganha cada um. uma. Gente, imagina, é muito realmente, né? E aí, tendo aquele alimento ali à disposição que você gosta, às vezes acaba saindo um pouquinho do controle, né? É. Então, cortar, congelar são boas estratégias, eu acho. E aí um mesmo panetone, ou até porque não mais de um, eles duram realmente mais tempo. Que é aquilo que eu falei da relação com a comida, que a gente quer que perdure. Exatamente. E aí, você não precisa nem necessariamente cortar em 1000 pedaços. Mas caso você queira comer um pedacinho todo dia, é uma boa estratégia, Aham. né? Cortar em mais pedaços para ele Exatamente. durar mais. Até tem um momento do dia, assim, que eu acho legal também, além do café da tarde, por exemplo, né? Que seria depois do almoço ou depois do jantar. Assim, eu, particularmente, né, acho que bolo, pão e o panetone, querendo ou não, é um tipo de um pãozinho, assim, É né? o pão do Tony. Exato. Eles não têm muita cara de sobremesa, porque eu acho que eles são um pouco mais densos e pesadinhos, né? Mas há quem goste de comer como sobremesa. Então, até pensando nesse sentido de como encaixar, né, no dia a dia, é até uma estratégia legal cortar num pedacinho menor e ali, após uma refeição maior ali, que já tem, né, um aporte proteico, já tem fibras, já é uma refeição completa, você colocar ali um pedacinho de panetone com um cafezinho, de repente. Eu acho que até combina, assim, às vezes até se é um chocotone bem recheado, assim, que tem Quase um um bolo, brigadeiro. né? Às vezes tem gente que também acha interessante o consumo nesse momento, né? Também é uma forma legal de incluir. É verdade. E também tem outras estratégias, por exemplo, intercalar o dia que eu consumo, né? Aquilo que a gente já trouxe, então, de não comer em todas as refeições. Então, escolher ali uma refeição mais estratégica. Caso eu ainda sinta um pouquinho de ansiedade quando for comer, intercalo o dia que eu como, né? Se eu não quero porcionar em 1 milhão de pedaços, como uma fatia um pouco mais generosa, mas não todos os dias, né? Mas eu acho que dá para encaixar super bem. E até pensando em ceia de Natal, também a mesma coisa. Eu falo muito para os pacientes, assim, e nesse momento de troca mesmo. Ceia de Natal, e aí sim específico, né? Ceia de Natal, ceia de Ano Novo, são 3, 4 refeições, mas que também podem perdurar um pouquinho mais. Total. Então, se é na minha casa, eu não preciso acabar com o jantar naquele momento. Eu posso comer e que fique lá a semana inteira comendo
tender, comendo farofa, mas tá tudo bem. Se eu engancho coisas que eu já sei que funciona, mesmíssima estratégia. Eu vou manter essas coisas que eu já sei que funcionam. Então, vou lá em alguns momentos do meu dia comer o meu arroz com feijão, comer a minha frutinha, meu iogurte, mas também, por que não colocar ali uma farofinha de Natal em alguns momentos, né? No meu almoço ou no meu jantar. E que perdure, né? Na dúvida, a gente congela também. Fica janeiro comendo, né, ali o prato principal da ceia do Ano Novo ou do Natal, mas trazer isso como uma possibilidade ao invés do já que é Natal, já que tem esse banquete, essa fartura, então eu preciso comer tudo Diminuir hoje. esse senso de urgência, né? Tipo, de você, não, é só hoje que eu vou ter esses alimentos, eu preciso comer tudo quanto antes, que não vai ter outra oportunidade. Exato. Né? Talvez regular isso um pouco, né? Assim, psicologicamente até, né? É trazer um pouco, tirar um pouco aquela questão da urgência do já que, e trazer a coisa do hoje, mas por essa perspectiva de o que eu quero hoje, o que eu quero comer hoje, de tudo isso que sobrou na minha ceia, o que eu quero comer hoje, o que me apetece hoje, o que combina com o dia de hoje. E o restante, como eu quero que eu tenha uma boa relação com a comida, congelo, faço uma marmitinha, distribuo com os meus familiares que estiveram presentes ali comigo. Ou se não foi na minha casa, se eu estive na casa de alguém, pego essa marmitinha. Né? Eu gosto de pensar que também, falando da própria ceia, né, especificamente, assim, normalmente é uma abundância de alimentos e muita variedade, né? E as pessoas acabam se perdendo um pouquinho. É igual quando você vai almoçar num buffet. Né? As pessoas acabam se perdendo um pouquinho e, quero provar de tudo. De novo, muito acesso, né? Muito. E aí, às vezes, você se depara comendo algo que você nem de fato ama, mas só porque está ali disponível. Então, talvez trazer um pouquinho de consciência para esse momento, né? Não do tipo, não, tenho que me controlar. Não necessariamente isso, mas um pouquinho de consciência, assim. O que eu realmente estou com vontade de comer? O que eu realmente gosto de comer? Será que vale a pena eu comer esse alimento aqui? E não vale a pena no sentido de calorias, ou não nesse sentido, mas até a gente sabe que se você tá com o estômago um pouquinho mais cheio, você não vai conseguir também aproveitar tanto ali o alimento que você realmente gosta. Então, talvez trazer essa consciência ali para o momento seja interessante, né? Eu acho que sim. É muito no aproveitar. É que eu acho que tem uma diferença entre permissão e permissividade, né? Perfeito. É se permitir comer um pouco a mais numa ceia de Natal, já que tá todo mundo comendo, mas sem necessariamente a permissividade do já que, né? Já que tô aqui, vou comer até passar mal. Total. Então, acho que nesse sentido de permissão e permissividade, entender que dezembro é um grande contexto, fim de ano é um grande contexto. É um contexto que pede a gente talvez extrapolar um pouquinho mais, mas também com mais intenção, com equilíbrio. E acho que lembrar de outras coisas que também são importantes em dezembro, além da comida, né? Perfeito. Por exemplo, encontrar entes queridos que a gente gosta, que a gente se relaciona. Encontrar momentos de lazer. A gente falou muito do férias de crianças, né, dos filhos e muita confraternização. Então, também tentar se nutrir e se alimentar disso também, dessas relações, desse lazer, desses hobbies, desses momentos. Com certeza, comemorar, né, o ano que passou, que com certeza veio de muitas conquistas também, né? E a gente... Obviamente que esse contexto todo envolve alimentação gostosa, mas fartura, mas não só isso. Exatamente. Exato. Então vamos falar um pouco da boca para fora? Vamos, bora então, para esse quadro. Então, da boca para fora, eu vou te fazer umas perguntinhas. Tá Você bom. responde assim, o que vier primeiro, e aí eu também respondo em troca, tá bom? Então, Ká, doce ou salgado? O que você prefere? Já começou errado, já começou difícil. Eu prefiro salgado. Salgado. Tá, eu acho que eu também sou mais do salgado. Eu amo doce, amo, mas se eu tivesse que escolher um, seria salgado. E você?
Eu acho que eu sou mais do salgado também. Aham. Gosto muito do doce, mas o meu paladar, ele é mais salgadinho. É, legal. Panetone ou chocotone? Chocotone. Ué, mas não era do salgado? Chocotone. Eu acho que eu sou mais do chocolatinho do que da frutinha cristalizada, Ah, sabe? entendi. Eu Até porque a gosto. fruta também é docinha, né, adocicada. Aham, mas eu gosto do o chocotone que tem aquela essência de laranja, assim, então vem, Uhum. né, um fundinho frutado também. Então acho que combina Uhum. super. E você? Legal. Eu acho que eu sou mais, chocotone como rabanada, Tá, mas se for sozinho, o o panetone. panetone, legal. Uhum. Você é do time da uva passa? Eu sou tipo um misto, assim. É engraçado que as pessoas falam que uva passa é tipo coentro, né? Ou você ama ou você odeia. Aham, Mas na verdade eu sou médio pros dois, tanto pra coentro quanto pra uva passa. aham. Tipo, eu gosto, mas não ligo muito, assim, sabe? Uhum, Então, por exemplo, comidas de Natal. Eu gosto da uva passa no salpicão, por exemplo. uhum. Mas no arroz, assim, meio que não faz questão, sabe? É tipo Entendi. meio mais ou menos, assim. É um agridoce, mas calma lá também. É, exatamente. E você, eu acho Com que você gosta, pelo que você falou do panetone. Eu gosto de uva passa. Eu gosto muito desse sabor agridoce. Uhum. Então, às vezes, uma carne com uma uva passa, eu acho Aham. gostoso. É gostoso. Talvez eu seja muito julgada aqui, mas eu acho gostoso. Você comentou que gosta do chocotone, né? Você tem uma Sim. marca específica, um sabor específico, porque você falou da gotinha, também falou do Uhum. panetone ali com aroma de laranja. O Aham. que que você Então, prefere? eu gosto muito de pesquisar lugares aqui em Curitiba, né? Tipo, mais artesanais, que fazem assim, são panificadoras, às vezes, que fazem o próprio chocotone. E Aham. normalmente eles são desse estilinho, assim. Mais as gotinhas, uma essência de laranja, mais natural, assim, e não Hum, muito recheado, sabe? uhum, Então, assim, é perfeito pro que eu gosto bastante. uhum. Mas também eu gosto muito de alguns que tem, assim, para vender no mercado mesmo, ou no shopping, né? Tem bastante opção agora de chocotones mais premium, assim, né? Que são bem gostosos também. E, inclusive, né, a gente tem uma lâmina de chocotones e panetones, que a gente fez uma seleção bem especial das marcas que a gente recomenda bastante, tanto de composição quanto de sabor, Uhum. né? E se vocês quiserem baixar essa lâmina, ela está disponível gratuitamente. Sigam a gente lá no Instagram. Meu perfil é Karina Tano, o Eu da sou a K. Selena Nutri. E você tem alguma marca que você gosta mais? Eu acho que, apesar de eu amar receitas artesanais, eu sou um pouco mais prática nesse sentido. Então, eu Uhum. gosto de algumas marcas já prontas no Tá, mercado. mais de fácil acesso ali, né? Isso. Então, existem algumas marcas, sim, que eu acho que tem um sabor melhor, Uhum. outros têm uma composição melhor, mas até pegando o gancho das lâminas, a gente separou marcas que têm ingredientes muito bons, uma qualidade muito boa, e que talvez melhore essa percepção de consumo do paciente ou de você mesmo, consumidor de chocotones e panetones, fã, né? Assim como a gente, para você escolher boas opções no mercado, porque Uhum. apesar de não ser artesanal, acho que hoje em dia a gente tem ótimas opções. Com A gente tem certeza. boas opções, a gente tem ótimas Com opções. certeza. Uhum. E eu acho que também para todos os bolsos, né? Dá para fazer escolhas boas e dá para fazer Uhum. escolhas ótimas. Então a gente também quis ajudar vocês a fazer uma escolha Sim, ótima. facilitar, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não vão ter a paciência, ou enfim, de pegar ali o produto, ficar lendo a lista de ingredientes, né? Uhum. Que é praticidade mesmo e tá lá já a seleção bem bonitinho lá. E os produtos que a gente selecionou são bem gostosos também. É, não necessariamente é aquilo, né? O produto mais caro vai ser o melhor, tanto de sabor quanto de composição, não necessariamente isso. Exatamente. Então, eu prezo bastante pela qualidade, assim, e por isso que eu comentei dos artesanais, mas os industrializados a gente consegue sim fazer ótimas escolhas dentre eles, né? Não é só porque é industrializado que vai ser ruim, né? Exato. Tem um meio do caminho aí Tem, também. aham. Acho que fechamos o primeiro episódio também Fechamos. com
quadro, né, da boca para fora, finalizado com sucesso. Também queremos saber a sua opinião sobre esses temas um pouco mais polêmicos, então você pode colocar aqui embaixo. Se você é do time da uva passa ou sem uva passa. E tragam também outros temas que vocês têm interesse que a gente converse, que vão ser muito bem-vindos também. E até o próximo. Vamos terminar brindando? Vamos. Saúde, Saúde. um brinde. Um brinde. Faltou um panetone.